Amar na verdade. Nosso título para a segunda carta do apóstolo João, 2 João. Amar na verdade, ou amando na verdade, expressa bem o que esta carta, este livro da Bíblia, das Escrituras, quer nos ensinar e que nós precisamos receber e aprender. 2 João, se você for ao último livro da Bíblia, Apocalipse, retornar, primeiro será a breve carta de Judas, depois a 3 João, e depois, então, 2 João, todas praticamente uma página apenas. 2 João, carta do apóstolo que escreveu o Evangelho, primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João, todas as Escrituras Sagradas. Nós vamos focar nesta noite do verso 6 até o verso 11, mas pensando no título Amando na Verdade, como um tema que resume a mensagem deste livro, desta carta, destaco o verso 3 antes de lermos o texto desta noite. Diz ele assim, saudando na introdução da carta, a carta escrita à igreja, a uma igreja, ele diz: a graça e a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Em verdade e em amor. Tudo aquilo que Cristo nos traz e da parte de Deus vai ter que ser, na verdade, no amor. Nós vamos focar dos versos 6 a 11, mas é um livro, uma carta tão breve. Vou ler ela toda, começando com o verso 1. O remetente, o autor aqui se identifica como presbítero, se refere a João, presbítero, um título para a liderança da igreja, os homens apontados e escolhidos, e João era um apóstolo, e ele então supervisionava diversas igrejas na região onde ele estava, na Ásia Menor, hoje Turquia, baseado na cidade de Éfeso. E ele se apresenta como presbítero, isto é, como líder, mas note que ele usa este artigo definido, o presbítero. Entre os presbíteros havia o presbítero João. Por quê? Porque ele era um apóstolo, por isto. Então, começando com o verso 1, João fala e escreve assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa.
Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. É interessante que ele dirige a sua carta à senhora eleita. O presbítero é João. Quem é a senhora eleita? Ele fala que ele endereça a sua carta à senhora eleita e aos seus filhos. Na verdade, ele está usando a figura, personalizando a igreja a qual ele está remetendo esta carta. E isto fica evidente através da carta, porque ele passa a falar no plural, ele fala do mandamento de Cristo, que não é por uma senhora, o mandamento de Cristo é para toda a igreja, o mandamento do amor e da verdade. E no final, o último verso, ele diz: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Agora então outra senhora, não, é uma outra igreja, a igreja onde ele está, talvez mais próximo, onde ele está escrevendo a carta. Então, a verdade é uma carta à igreja de Cristo, uma carta apostólica. Mais uma vez quero ler versos 6 a 11. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tivemos o privilégio neste momento de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Há poucos anos atrás, eu estava aconselhando um jovem, e ele me disse então, me informou, que ele estava andando por caminhos contrários àqueles que seu pai corretamente tinham estabelecidos para ele. Os pais não sabiam. E então estava desobediente, escondido, fazendo aquilo que o pai disse corretamente para ele não fazer. E eu perguntei a ele então: você não vai contar isso para o seu pai? Ele disse para mim: não vou contar porque eu amo muito meu pai e eu não quero entristecê-lo. Eu não vou contar a verdade para meu pai, estou dando outros tipos de explicação para ele que não são verdadeiras, porque eu amo muito meu pai. E se eu contar a verdade para ele, ele vai ficar muito triste. É muito interessante como o mundo, o ser humano então caído diante de Deus, todo ser humano então é fracassado moralmente. É interessante como até a cultura desse ser humano todo aí na sociedade consegue fazer uma separação entre amor e verdade. Entende que é possível se ter um sem se ter o outro. Nada está mais longe da verdade realmente, e nada está mais longe daquilo que as próprias Escrituras ensinam. Aqui está nessa breve carta de João, isto já muito claro. Amor e verdade são inseparáveis e você só tem um quando tem o outro. O que João está dizendo aqui nesses versos ao seu coração nesta noite é que o amor tem que ser com a verdade. O amor tem que ser com a verdade. E então, a exortação e a edificação que chega ao seu coração nesta noite é esta: ame com a verdade. Jamais pense em amar sem a verdade. E quando se tem a verdade de Cristo, se tem amor. A verdade de Cristo sempre nos remete ao amor. Mas, primeiramente, ame sempre com a verdade. Nunca imagine que é possível amar sem a verdade. Quando você ou alguém propuser adotar o caminho de um tal amor
que é sem a verdade, ele não está amando, está equivocado. Ouça bem a palavra do Senhor. Mas aqui há uma aplicação muito particular. O amor aqui é o amor dentro da comunhão de Cristo, a chamada igreja do Senhor. Entre os discípulos de Cristo, aqueles que passaram pela cruz, entenderam ali que o Cristo crucificado morria pelos seus pecados, morreu pelos seus pecados. Aquele que realmente entendeu isso profundamente, caiu em si, clamou pelo perdão, pela graça, pelo perdão imerecido da graça de Deus. Cristo morreu a minha morte, tomou a minha condenação sobre ele, miserável homem e mulher que eu sou, e clamou pelo perdão, entregou a sua vida, nasceu de novo para viver na graça de Deus em Cristo, uma nova vida. Este discípulo de Cristo, ou estes que passaram por isto, compõem a igreja. Então este amor aqui aplicado por João é aplicado especificamente à igreja. Claro que vai se aplicar a outras áreas da nossa vida, em muitas formas. Aplica-se muito à vida matrimonial, o que ele coloca aqui tem aplicação à vida matrimonial para um casamento em Cristo, e inclusive o relacionamento pais e filhos numa família cristã. Então este amor aqui, o amor em Cristo daqueles que são em Cristo, e a verdade aqui é a verdade de Deus. Primeiramente, Deus é a verdade na sua essência, porque Ele é aquele que sempre foi e será. Isto é verdade. Aquilo que era ontem não é hoje, nunca foi verdade. Nós pensávamos que era, estávamos equivocados. A verdade sempre é. Deus é, então, a verdade em essência. Qualquer outra coisa que chamamos de verdade, tem que espelhar isto que em Deus é. As verdades que nós discutimos aí no dia a dia são apenas uma sombra da grande verdade que é Deus. Mas Deus é conhecido por nós, a verdade de Deus, através de Jesus Cristo. Então, esta verdade aqui é de Deus manifestado em Cristo. Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, eu sou a verdade, porque Ele é Deus conosco. Então, ame com a verdade. E o que João coloca aqui, que amar com a verdade, exige de mim e de você identificar, distinguir o errado, o erro e o seu porta-voz, o errado. Esta identificar do errado. Talvez, né, nesse pensamento mais popular e comum do que é amar, isto parece ser até contraditório, porque identificar o errado, diriam para nós, é falta de amor, você está expondo, você está dizendo que ele está errado, você está ofendendo ele, você não tem amor. Mas João não tem nenhuma dificuldade de identificar o errado. Ele diz, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. Ele parece que até não mede palavras. Parece até ofensivo. Mas ele está agindo e ensinando os crentes, a igreja a agir em amor, de uma forma tal que este amor leva à identificação do erro e de quem anuncia o erro, os errados. De quem que ele está falando aqui? Enganadores têm saído. Esse tem saído é uma ideia de aquele que parte com uma missão. Então, vamos chamar de missionários. Usando a palavra num sentido bem mais amplo do que missionários da igreja. Aquele que sai com uma missão, ele tem uma causa, e ele vai lutar por ela, ele vai propagar isto. Só que são missionários que chamaríamos de heréticos. Isto é, eles são missionários, eles propagam uma mensagem aparentemente cristã, mas que é distorcida. Não é como o ensino de Cristo e dos seus apóstolos. E aí é que João vai identificá-los e dizer para eles, muitos enganadores têm saído pelo mundo. E esse saído também dá a conotação, fica implícito, que eles estiveram já na igreja, seguindo a verdade, e agora não mais, abraçaram, saíram pelo mundo. Heréticos, errados.
Agora ele diz qual é o erro maior deles, o que os destaca. Esses missionários, esses enganadores, não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Confessam, isto é, eles fazem uma confissão, eles afirmam que é fato, que Jesus Cristo não veio em corpo. Não veio em corpo? O que é isto? Nos dias de João, já então surgia um ensino sobre Cristo distorcido, herético. E desde já, deixe-me apontar isso para você. Quando você vê nos nossos dias movimentos para cá, movimentos para lá, e como a gente precisa ficar sempre argumentando, os pregadores têm que ficar ensinando e falamos do erro, e como o erro entra no meio das igrejas. Não fique assustado com isso, nem pensando que é o fim do mundo, que não poderia ser assim. Nos dias dos apóstolos já acontecia isto. A luta pela verdade é constante. A luta pelo aquilo que é realmente o ensino das Escrituras é constante, porque o inimigo está sempre querendo atingir. Está sempre querendo trabalhar, primeiramente, quer trabalhar no mundo, trabalha no mundo. Sim, o inimigo, o diabo faz isso. Mas ele tem um grande interesse, de trazer distorção dentro da igreja, que seria a grande vitória. Então, não tem fim a luta pela verdade. João já está aqui combatendo. Mas aqui está então este pensamento que está adentrando, há pessoas pregando, afirmando que Cristo não veio em corpo. Surgia já nesses dias então uma distorção sobre quem Cristo é, que passou a ser chamado como o docetismo. Teologicamente, historicamente, é conhecido como o movimento doceta ou do docetismo, que vem de uma palavra grega lá da antiguidade, então no grego antigo, chamado dokel, a palavra dokel. E o que é que essa palavra quer dizer? Quer dizer parecer, aparência. E o que esse pessoal começou a ensinar é que Jesus Cristo, ainda que ele parecia ser um ser humano, ele não era apenas uma aparência. Apenas uma aparência, porque ele era só divino. E isto aqui vai crescer, esse movimento, esse pensamento vai ganhar corpo, vai dar muito trabalho para a igreja mais tarde. E nos primeiros séculos da igreja, o entendimento bíblico equilibrado de quem Jesus Cristo sofreu de muitas formas e a igreja precisou batalhar e lutar. Por exemplo, aconteceu no ano 325 o concílio chamado de Niceia, porque foi num lugar cujo nome é Niceia, existe até hoje, 325. O que esse concílio tratou? Tratou de uma visão de Cristo que é conhecido como arianismo, porque foi propagada por um homem chamado Ário. E o que ele ensinava? Que Jesus Cristo não era Deus, ele era uma criatura especial de Deus, talvez, dessa forma podemos colocar, uma criatura especial de Deus, mas não era Deus. Aí a igreja se reuniu e enquadrou isto. Não está certo, não é o ensino das Escrituras. Isto foi em 325, passa-se algumas décadas. Em 381, acontece em Constantinopla, então ali a capital do Império Romano, ali no Oriente, e a igreja trata do docetismo. Esse problema que já começa nos dias de João. Cristo tinha apenas uma aparência humana, ele não era real, ele era realmente divino, ele não tinha corpo, ele não podia ter corpo. E isto é uma grande influência, inclusive, do pensamento grego, da filosofia grega pagã, e essa distinção entre matéria, espírito, enfim, mas é uma forma errada de pensar. Em 381, a igreja se reúne, os líderes das igrejas do mundo se reúnem num concílio em Constantinopla, o primeiro concílio em Constantinopla, depois tivemos outros, e enquadra isso também. Está errado. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo era real como ser humano. Ele comeu, ele cansou. Ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Se identificou conosco totalmente, ao ponto dele ter um corpo tão real que ele morreu na cruz.
Se ele não tinha um corpo real, então ele não morreu por nós. Veja o problema, é grande. Mas só para você ter uma ideia, essa luta com relação a se entender a pessoa de Cristo e manter equilibrada a divindade, a humanidade de Cristo, tão necessário esse equilíbrio, em Éfeso, na cidade de Éfeso, que é a cidade onde João esteve baseado no primeiro século, agora em 431, trataram de outra distorção que é identificada por nestorianismo. Um tal de Nestor, um líder, começou esta ideia. E o que isso ensinava? Que Jesus tinha as duas naturezas, divina e humana, mas de forma desconectada. Um Jesus um tanto quanto, vamos dizer, esquizofrênico. E a igreja reuniu, então, os líderes das igrejas no mundo ali na época, se reuniram em Éfeso para enquadrar isso. Isso não é o nestorianismo, duas naturezas conectadas, não é o que a Bíblia ensina. E vou apontar mais uma ou duas. Mais tarde, em 451, a igreja se reuniu em Calcedônia, os líderes da igreja, para tratar agora uma ideia propagada por Eutíquio, chamado, então, passou a ser chamado de eutiquianismo, também monofisismo. E o que ele dizia, o que esse pensamento ensinava é que Jesus Cristo nasceu, mas daí veio sobre ele a natureza divina, depois que ele nasceu, e apagou a natureza humana dele. Aí a igreja se reúne em Calcedônia em 451 para enquadrar esse erro e dizer, não é isso que as Escrituras ensinam. Depois, são diversos outros casos, e em Constantinopla houve aliás, mais dois concílios. O terceiro, Constantinopla, houve a questão chamada monotelista, e que dizia que em Cristo só tinha uma vontade, que era a vontade divina, e o equilíbrio da vontade humana e divina, as duas ali sendo hipostásticas, estando as duas juntas, tinha que ser abandonado. E aí a igreja se reúne, então, novamente em Constantinopla para corrigir isso. Então vocês veem que a questão de Cristo nas Escrituras, conforme apresentado nas Escrituras, sofreu muitos ataques e distorções. E eu falei do arianismo, o primeiro grande problema que levou a igreja ao primeiro concílio de Nicéia, e que dizia então que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, uma criatura especial até, mas apenas uma criatura, ele não é Deus. Você vai encontrar os testemunhas de Jeová ensinando isto hoje. Testemunhas de Jeová começam lá em 1930, e então eles dizem que redescobriram toda a verdade, eles têm uma Bíblia aí com as alterações que interessam para eles, e eles pregam isto, que Jesus Cristo foi apenas uma criatura especial e não Deus conosco. Mas enfim, aqui está João apontando este início do docetismo. Estes enganadores têm saído e eles não confessam, não têm a confissão que Jesus Cristo veio em corpo. Eu e você nos deparamos aqui e ali com distorções do Evangelho. Temos que tomar cuidado. E note bem, esses pensadores, esses pregadores, não disseram que Cristo não existia, que Deus não existia. Não é isto. Eles não deixaram de falar de Jesus Cristo. E aí que temos que tomar cuidado. Quando o erro vem camuflado com uma porção de verdades à volta. Quando o erro vem declarado, é muito fácil. Você sai pelo mundo, você encontra o sujeito mundano, falando todo tipo de besteira. Você, olha, isso aí. Mas quando vem falando como se fosse um seguidor de Cristo, e com palavras hábeis, e quanto que não acontece isto nas fileiras chamadas evangélicas. E João vai dizer aqui que esses são o anticristo, que se opõe a Cristo. E João diz, cuidado, porque vocês podem destruir o trabalho que nós estabelecemos. Cuidado, vocês podem destruir. Não destruam, diz ele, não destruam. Quando você, então, meu irmão, minha irmã, pensa na verdade de Cristo das Escrituras, procura se firmar nelas e entender. O crente não pode ser preguiçoso mental. Jesus Cristo, Deus em Cristo nos deu uma palavra, isto é,
aquilo que precisa ser muito bem entendido pelo cérebro e mente que Deus nos deu. Precisamos compreender, conhecer a palavra, e aí sabermos reconhecer o erro, e não sermos ingênuos. Falou de Jesus, cantou de Jesus, tudo desce, tudo passa. Quanta ingenuidade nesses dias, quando tanta coisa no ar por causa da mídia, e os crentes ficam aí incautos muitas vezes, sendo apanhados por movimentos que têm pensamentos contrários, de diversas formas. É preciso identificar o errado. Identificar o errado não é não ter o amor de Cristo, não é não ter o amor cristão. O apóstolo identificou e está dizendo o que ele diz aqui, para que eles também identifiquem. Mas amar com a verdade não é apenas identificar o errado, esse missionário herético, é também preservar o ensino. Preservar o ensino. Que ensino? O ensino de Cristo. O ensino de Cristo. O que João vai colocar aqui, algo que encontramos em outros lugares das Escrituras Sagradas, é que o ensino de Cristo é um ensino fechado. Fechado. Está pronto, terminado, e é isso aí. E é isso aí. Ele diz, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, não tem o Pai. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Agora ele vai falar sobre ir além. Aquele que vai além. Não é o que ele fala aqui, mas vai além. Quando nós pensamos no ensino de Cristo como algo fechado, deve ser preservado por nós, é o que João está fazendo aqui, não quer dizer que nós não temos espaço para crescer no ensino, avançar no ensino. Mas o problema desse pessoal aqui não é que eles avançavam no ensino, eles avançavam além do ensino. É diferente. É diferente. Se eu comprar um bezerro e eu faço uma cerca, um retângulo grande com pasto, ele pastar ali, então ele vai pastar e vai crescer. Ele vai crescer. Crescer dentro do pasto cercado. Jamais crescer furando a cerca e indo fora destas cercas. Nós temos o ensino de Cristo pronto. São parâmetros e verdades estabelecidas, o ensino apostólico. E nós temos muito espaço e necessidade de avançar, mas no ensino. E jamais além do ensino. Por isso que a Bíblia vai falar que não podemos tirar nenhuma palavra dela, nem acrescentar nenhuma palavra dela. Isto que está aqui, é isso que está aqui, e temos que verificar que aquilo que nós pregamos, ensinamos e o que nós ouvimos é de acordo com a palavra. É preciso preservar o ensino. Amar com a verdade, então, exige isto, que o ensino, a verdade, seja preservada por nós. E veja só esta exclusividade aqui de Cristo. O ensino fechado, a doutrina apostólica dada de uma vez por todas a nós, e que nos fala quem Jesus Cristo é com precisão, com equilíbrio, Deus conosco, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nosso Salvador, pecado humano, etc. Tudo isto aí aponta para um Cristo exclusivo. Cristo exclusivo. Ele diz que quem não tem esse ensino, não tem Cristo, não tem Deus. Mas ele diz também que quem pertence, ou quem permanece no ensino de Cristo, tem o Pai e também tem o Filho. Quem permanece no ensino de Cristo tem o Pai e também o Filho. Mas eu pensava que sem Cristo eu podia ter Deus. Não, não.
Ainda que é popular isso nos nossos dias, há movimentos mundiais para colocar todas as religiões juntas, o Papa atual é muito envolvido nisto. O ensino apostólico, bíblico, o ensino de João, é que quem não tem o ensino de Cristo, que então nos mostra quem Cristo é, não tem o Pai, não há outro jeito. Ou passa por Cristo ou não chega lá. Ou passa por Cristo ou não chega lá. Então, veja o amor cristão. O amor com a verdade identifica o erro e não comunga com o erro. E preserva o ensino correto. Isto é amar, porque é preservar a verdade. Amar com a verdade exige que eu preserve a verdade. Preservar a verdade é sempre necessário para o amor. E aí, amar com a verdade é apoiar aquilo que é correto e o portador, mensageiro do que é correto. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, isto é, o ensino de Cristo, conforme os apóstolos, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem. Agora, isso parece contraditório, porque a carta é muito sobre o amor. E ele vai dar no verso 6, por exemplo, o mandamento do amor. É um mandamento de Cristo. Ele diz, nós recebemos isso desde o princípio. Que princípio? João recebeu de Jesus. O amor que deve acontecer entre aqueles que são de Cristo, a igreja. E ele vem falar que se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúde. No entendimento do mundo que amor pode dispensar e sacrificar a verdade, isso aqui parece que não é amor. Mas é o amor cristão. O amor cristão jamais coaduna com aquilo que não é a verdade. Agora, o que acontece aqui? Esse negócio de chegar em casa, ou receber em casa, e até nem o saudar. Nós encontramos tantas pessoas perdidas, talvez até recebemos em casa, pessoas que não conhecem a Cristo. Ele está falando para nós que nós não podemos nem receber essas pessoas em casa. Não, não. O perdido merece a nossa atenção e consideração. Mesmo porque, relacionando com eles, é que vamos passar a verdade a eles. Amando-os em Cristo, isto é, vendo-os como perdidos, nós vamos a eles, porque queremos passar a verdade para eles. Apontar o erro que eles estão abraçando, a vida errada, e que eles chegarem à verdade. O que João está apontando aqui são pessoas que conscientemente defendem, propagam a distorção de quem Cristo é, da mensagem do Evangelho, da mensagem das Escrituras. Esses você não deve ficar recebendo em casa. Alguns até interpretam que ele está se referindo, por exemplo, à reunião da igreja que naqueles dias acontecia em casas, não havia prédios de igreja no primeiro século. E que então poderia ser especificamente recebê-los naquelas igrejas em casa, casas com igreja que hospedavam a reunião da igreja, e dar espaço para eles ali. O fato é que ele está dizendo, cuidado. Quando você vê alguém com ideias erradas, propagando conscientemente uma distorção, não fique chegadinho a ele, de forma que parece que você está aceitando aquilo. E transparece até que você está apoiando aquilo. É diferente. Aí é preciso uma posição de que revele, mostre para o errado, para esse que está querendo ensinar na distorção, de que você não vai coadunar com ele. Isto não quer dizer que vamos ser desrespeitosos, agredir alguém, etc. Vamos nos posicionar e não adotar nenhuma atitude de relacional ou de hospedar, de forma que nós passemos a ser apoiadores. E eu vejo muitas vezes crentes com dificuldade de fazer isto. Às vezes alguém, por exemplo, entra em conflito com a igreja, com aquilo que a igreja crê, com aquilo que a igreja estabelece, e até se aparta da igreja. E membros da igreja, em vez de se posicionarem diante dele, passam a fazer salinha com eles.
Então eu devo simplesmente ignorar essa pessoa, e se ele vem numa calçada na minha direção, eu mudo de calçada para não falar com ele, etc. Você pode falar com ele, pode cumprimentá-lo, mas deixe muito claro para ele que ele está errado. Ele precisa acertar com a igreja. Não é hora de fazer essa política de boa vizinhança tão brasileira, essa cordialidade falsa tantas vezes. João está dizendo, é preciso, então, não apoiar quem vem desta forma. Cuidado, essa cooperação às vezes é indireta, nós achamos, não, eu fiz só uma salinha com ele, mas você deu base, você deu força, e talvez alguém que vê isso, então, vendo você fazer isso, vai mais longe, e você passa a ser até um aliciado, queira ou não queira, para a propagação daquilo que é errado. Quem o saúda, diz ele, torna-se participante das suas obras malignas. É preciso que o nosso relacionamento e a nossa educação, que deve existir, nunca sacrifique a verdade. O nosso amor sempre haverá de afirmar a verdade. Eu me importo muito com você, e eu amo você em Cristo, que é a verdade, por isso eu quero dizer para você que você está errado, você precisa mudar. Você está colocando está errado. Eu vou lhe amar na verdade, ou melhor, com a verdade. Isso se aplica às nossas famílias, se aplica à educação dos filhos, relacionamento familiar, conjugal. Amar sempre com a verdade. A verdade é sempre melhor. Então, amar com a verdade. Precisamos aprender o amor bíblico, o amor cristão, o amor que Cristo veio trazer. Cristo me amou tanto que ele foi à cruz morrer por mim e tomou sobre ele toda a minha culpa, a minha pena. Ele me amou com a verdade. Porque quando eu olho Cristo morrendo na cruz por mim, ao mesmo tempo eu vejo ele então dizendo, veja como você é culpado. Veja a morte que eu abracei, que era sua. Estou lhe dizendo desta cruz como você é pecador. Ele me confronta. É o amor de Cristo acontecendo. Então, cuidado com a política de boa vizinhança, a cordialidade, que acaba entendendo errado o que é o amor. Ame com a verdade. E aí, então, é que nós temos que recordar o verso 6, que vem antes dessas considerações. O primeiro verso que eu li, para a nossa reflexão. O que diz o verso 6? E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, isto é a verdade. Este é o amor, que andemos em obediência aos mandamentos. E como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí então se entrelaçam as duas coisas, o amor e a verdade e o amor. E não se separam nunca. Que o Senhor nos leve a um patamar mais alto de entendimento e aí então de vivência, relacionamento e prática. E que possamos ser então instruídos sobre verdade e amor pela palavra e não pelo mundo, pelo que a cultura está dizendo e praticando, nas suas falsidades e nos seus enganos, porque não tem a luz da palavra. Que eu e você possamos crescer nisto e andarmos então de forma mais sábios, edificados pela palavra. Enfim, que o Senhor nos firme sempre no amar com a verdade. Vamos orar.